Momento da palavra e oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção da palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz alegria. A palavra de Deus é como uma bússola que nos orienta para nos levar num caminho de bênção e num caminho de vitória. Eu quero trazer uma palavra em Tiago, capítulo de número 2, e o versículo de número 5, que nos diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Querido, nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, a gente cai no erro de fazer acepção de pessoas. Eu, há muitos anos atrás, eu estou aproximadamente 35 anos nos caminhos do Senhor. Eu nunca me esqueci de algo realmente naquela época. Teve duas irmãs que os seus esposos, as duas eram casadas, eram irmãs e casadas. Os esposos realmente eles vieram fazer um estágio na usina Capivara, na CESP. Eles eram de Tucuruí. E essas irmãs, realmente, ela passou realmente a congregar conosco. Essas irmãs, apesar que o esposo não iam, elas passaram a congregar conosco, ir para realmente as fazendas, ir para o sítio. Elas participavam do trabalho. E um dia, uma delas realmente confidenciou algo comigo, dizendo: irmão João, nós congregamos numa igreja que estava realmente, esta igreja realmente ali repleta de gente, lotada. Essa igreja realmente ali tinha realmente ali, como se diz, uma igreja abençoada. E tinha uma irmãzinha muito antiga da igreja. Essa irmãzinha já estava realmente ali quietinha no seu canto ali. Esta irmãzinha realmente era uma das fundadoras da igreja. E aí o que acontece? Como realmente o trabalho se desenvolveu, como o trabalho realmente ali estava fluindo. Essa irmã realmente nos contando, meu irmão, minha irmã, olha o perigo realmente da gente fazer acepção de pessoas e não zelar por aqueles realmente que foram colunas nas obras de Deus. E esta irmã está dizendo realmente que este pastor chegou para essa irmãzinha dizendo que essa irmãzinha ficava sempre com os olhinhos fechados, quietinha ali sentada. E o pastor, o líder daquela igreja, ele chegou para um dia para a irmã e falou: irmã, a senhora já está de idade, a senhora já é velhinha, fique em casa, porque realmente a senhora já está cansada. E aí o que aconteceu? Essa irmãzinha entristecida saiu da igreja. E essas duas irmãs que vieram de Tucuruí, eu nunca me esqueci disso, nunca me esqueço de valorizar as colunas do Evangelho. Em primeiro lugar é Jesus. Ele é realmente ali a coluna principal. Mas eu nunca vou desprezar pessoas que começaram do nada para fazer a obra. E o que acontece? Essa irmã entristecidinha se afastou. Aí o trabalho foi mirrando, abaixando, se acabando. E esse pastor realmente ali, ele preocupado, realmente ali buscou saber o que estava acontecendo. Deus usou alguém, um profeta dentro da igreja, dizendo:
a única que verdadeiramente me adorava, a única que verdadeiramente buscava a minha presença, vocês expulsaram ela, vocês tiraram ela. Querido, nós temos que tomar cuidado. Nós temos realmente que ter realmente zelo pelas coisas de Deus, meu irmão. Não é brincadeira. Eu nunca me esqueci, nunca vou me esquecer do que aquelas irmãs realmente falaram para mim, e elas congregavam naquela igreja, que o pastor achava que ele era o tal. Ele era o bambambam. Nós não somos nada mais do que servo. Nós não somos nada mais do que instrumento. Nós não somos nada mais do que, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu tenho muito medo, querido, de muitas vezes eu entrar na soberba. Eu tenho muito medo de muitas vezes eu achar que eu sou alguma coisa. As pessoas olham lá, vai o seu João lá, nossa, o trabalho dele é abençoado. Querido, é Jesus. Ele é dono da obra. Ele é o Senhor da igreja. Nós temos que valorizar realmente quem começou desde o início. Eu quero dizer para você quantas pessoas foram decapitadas, quantas pessoas foram realmente mortas, quantas pessoas foram penduradas realmente ali realmente sendo queimado. Eram colunas do Evangelho. E muitas vezes nós vemos o seguinte: impérios se levantando, pastores se levantando, pessoas achando que são eles. Não é. Em primeiro lugar, nós temos alguém que é o Senhor da igreja, nós temos alguém que é o Supremo da igreja. Se Ele tirar as mãos da nossa vida, acabou, meu querido. Se Ele dizer basta, acabou. Se Ele achar realmente que, olha, estamos em soberba, acabou. Nós temos que ter zelo, nós temos que tomar cuidado. Eu não estou aqui falando para fulano, cicrano e beltrano, não. Eu estou em consagração e Deus me trouxe esta mensagem, me lembrando ali da irmã Pepe, da irmã dela, me lembrando realmente ali dessas pessoas que vieram de Tucuruí. Essas pessoas, ele que contou a história, não, foi algo verídico que aconteceu naquela igreja, que alguém desprezou uma irmã simplinha, humilde, velhinha, mas era a única que verdadeiramente estava sustentando aquela igreja, através de oração, através de consagração, meu irmão, minha irmã. Por que existe muita igreja mirrada? Por que existem muitas igrejas realmente entrando na falência? Por que existem muitas igrejas realmente chegando numa situação difícil? Meu irmão, minha irmã, minha irmã, nós temos que pedir, olha aqui, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra. Mas disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que ama? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastaste aos tribunais? Porventura não blasfemiam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia se cumpriu conforme a escritura, a lei real: amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepções de pessoa, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. E aqui Deus vai falando, Deus usando Tiago. Cuidado, hein? Cuidado, seu João. Cuidado, seu João, que você acha que é o bambambam. Cuidado, seu João, que você acha que você é o tal. Cuidado. Eu falei esses tempos atrás, eu me coloco muitas vezes como a mula de Balaão para impedir a loucura do profeta. E muitas vezes a loucura realmente do profeta sou eu também, se não tomar cuidado. Se eu não tomar cuidado, muitas vezes a gente passa a ser realmente o profeta louco, e Deus vai levantar uma mula ali para dizer: seu João, é eu que mando. Seu João, é eu que comando. Seu João, é eu que faço a obra. Seu João, foi eu que te levantei. Seu João, foi eu que te chamei. Seu João, é eu que curo, eu que liberto, eu que transformo, eu que faz a obra. Seu João, escute, sou eu o Senhor, o cabeça da igreja, aquele que comanda tudo. Que Deus nos abençoe, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha compaixão das nossas vidas, Pai. Eu te peço, só isso. Tenha compaixão das nossas vidas, Pai. Que nós possamos valorizar todos aqueles, ó Deus, que deram a vida, deram dinheiro, deram suor, deram lágrimas, consagração, jejum, oração, obra, meu Deus, para ser feita, Pai. Eles foram instrumento, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Talvez muito vai dizer: puxa vida, pregou para mim, já está falando comigo? Entenda o que você quiser entender. Deus está falando primeiramente comigo. Para de ser louco, seu João. Para de ser louco, seu João. Você não é nada a não ser o instrumento nas minhas mãos. Toma cuidado.